Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como montar uma operação de pré-vendas, aquela área responsável por agendamento de reuniões, onde os SDRs falam com os leads, prospectam oportunidades e passam oportunidades qualificadas para o time de vendas. Para bater esse papo com a gente, eu trouxe dois convidados de peso. Primeiro, Yasmin Rodrigues, que gerou mais de 7 mil reuniões em 2023 como team leader da operação de pré-vendas e apenas em 2024 já gerou mais de 1.700 reuniões qualificadas. Yasmin, muito obrigado pelo seu tempo. Não, eu que agradeço, Thiago. Vamos... Sabe como que é? Pré-vendas. Pois é, né? Daqui a pouco você já está olhando aí, né? Como é que estão as métricas. Parou um segundo, ferrou. Junto com a gente, Patrick Henriques, um closer da Growth Machine que já foi pré-vendedor, que agendava mais de 43 reuniões? 43. 43 reuniões por mês e até agora vendeu mais 8 milhões de reais em vendas no teu histórico, atuando como closer na Growth Machine. Obrigado, Henrique, pela tua participação. Henrique. Bora, esse Henrique aí foi provocação, né? Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast e sócio da Growth Machine. Fala, Léo. Prazer imenso. Aí, vamos fazer aquela velha, né? Marketing versus vendas, né? Vamos lavar a roupa suja aqui. Porrada. Esse vai ser o momento, né? Fight. Eu não participei da última reunião. Foi boa a última reunião de alinhamento? Foi tranquilo. É suave. É tranquilo. A gente tá virando amigo. Não, mas isso não é bom, não. A gente tem que ter conflito. Mas antes da gente descer, Yasmin, explica o que é uma área de pré-vendas ou uma área de desenvolvimento de vendas e como está organizada a tua área hoje. Então, pré-vendas vem literalmente o nome, né? Pré, antes da venda. Então, os meninos, porque hoje meu time é só meninos, gente. Então, assim, já vou fazer um merchan pra vaga. Vamos lá, né? A gente tá com vaga aberta, gente. Tanto pra júnior, tanto pra pleno. Meninas, podem vir. Só tem gente legal. Olha aqui, ó. Henrique. Henrique não, Henrique. Henrique. Então, cara, a pré-venda é responsável por fazer a qualificação do lead. Então, a gente faz a qualificação para passar para o vendedor. Então, a gente otimiza muito o tempo da operação para não ficar chegando lead curioso, lead que só quer saber valor. Então, otimiza a operação e o vendedor pega um lead muito mais qualificado. Hoje, como é que está estruturada a tua área? Quantas pessoas tem? O que você usa de tecnologia? E tipo, como é que está a produtividade da galera? E qual que é o desafio? Então, hoje a gente tem 7 pessoas. A gente está com mais 2 entrando. Então, a gente está com 2 planos entrando. Entra no mês que vem. Hoje a gente está com todo mundo júnior ainda no time. Porque, assim, pré-vendas é uma área difícil de se contratar, né? Porque tem que ter uma mentalidade muito boa. Então, essa é a maior dificuldade hoje para mim, está sendo contratação. E, cara, é muito achar leads que têm prioridade. E que a gente tem que entender que a gente não pode passar pessoas que... eu quero entender melhor do produto. Então, achar pessoas que a gente vai conseguir entregar sucesso. Então, aqui na Growth a gente tem muito isso, a gente não vai vender para quem a gente sabe que não vai ajudar. Então, os maiores desafios são conseguir achar pessoas que têm uma boa mentalidade para a gente conseguir contratar e cliente ideal, né? Sempre. Patrick, cara, conta pra gente um pouquinho o que é, né, a carreira de um SDR, né? Esse ponto de mentalidade que a Yas está falando realmente faz sentido, não faz? Isso te ajudou de alguma forma? E como é que eu preparo, se tem um SDR ouvindo a gente, ou um líder, né, de vendas, cara, você que é líder de vendas, líder de pré-vendas, compartilha esse Growthcast com o teu time, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Se está ouvindo isso pro Spotify, dá 5 estrelas, deixa a sua curtida. Tem 2 coisinhas que eu quero antes de jogar pro Patrick. Primeiro, né, tem uma ferramenta aí que a gente vai disponibilizar pra galera que está querendo montar a operação comercial. Como é que é essa história, Léo? Tem um presente para quem tá ouvindo a gente aqui. Olha aí. Aqui o pessoal já chega ganhando, né? A gente tem uma parceria hoje com o Pipedrive. Vai aparecer aqui na tela um QR Code. Nesse QR Code, se você se cadastrar por ele, você vai ter 30 dias gratuito da ferramenta para usar, CRM, tá? E além disso, você vai ganhar um desconto de 20% ao longo de um ano, caso você decida assinar. Cara, você pode testar, botar para rodar na sua operação durante esses 30 dias. Se você vê que faz sentido, você faz a assinatura. Outro aviso importante, a gente tem uma imersão onde ao longo de 3 dias a gente mostra exatamente como é que você monta a máquina de vendas. Esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso produto mais acessível para quem está buscando escalar o comercial. A gente tem aceleração, a gente tem acompanhamento, a gente tem um 10x, a gente tem o Salem, que é o nosso próprio software, inclusive temos que fazer um episódio só sobre isso, mas na imersão em 3 dias é como se tivesse um intensivão do que você precisa fazer para levar a tua operação comercial para o próximo nível. Quer estar comigo durante 3 dias, inclusive tem palestra do Patrick falando sobre cold call, falando sobre operação. Temos que levar a Yasmin, o pessoal está reclamando que está faltando mulher no palco. Tem que ter. Né? Então vamos levar a Yasmin também. Vem passar 3 dias comigo, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, está lá na descrição. Se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, está na descrição do episódio.
outro aviso importante. A gente tem uma newsletter só do podcast. Às vezes o algoritmo não notifica, às vezes o teu navegador não te mostra. Então, se você quer receber esse podcast de primeira mão e assistir, inclusive, o lançamento dele que a gente transmite ao vivo, eu vou deixar um link também na descrição. Se inscreve, clica nele. Assim você vai receber por e-mail, não perde nenhum episódio, vai estar sempre à frente. Voltando para a minha pergunta, Patrick. Manda. O que é a carreira de SDR, o que faz um SDR dentro da empresa e quais são os desafios que a Yasmin provocou em relação à mentalidade? Boa. Cara, pré-vendas é o fundamental dentro da empresa, porque é o cara que vai estar ali sempre gerando oportunidade qualificada para o time de vendas. Então, se você não tem um time de pré-vendas na tua empresa, consequentemente você está arriscando a qualidade do lead que chega na ponto final para o vendedor, né? Eu costumo dizer que o lance da mentalidade, a mudança de estado para uma área de pré-vendas é muito importante, principalmente porque é um time que faz um jogo ali de alto volume de prospecção, volume de ligação, e que se não estiver alinhado, né, a mentalidade, né, estiver alinhado ali O que você riu? Fala. Fala. ela sabe que é um alto volume. Final do mês, gente, assim, é no mínimo ele 150 por dia. Por dia? Dia. Final de mês, tomando vários não, né, cara? Exato, exato. E esse é o desafio, né? Tipo assim, esse alto volume de ligação com muito não pode fazer com que o cara se frustre muito rápido. Então, às vezes o pessoal me pergunta assim, imersão mesmo, no dia a dia, cara, Patrick, por que a área de prospecção às vezes não dá certo? Por que pré-venda às vezes não dá certo da empresa? Cara, é simples, você não se preparou da forma que você deveria. O grande lance da mentalidade, né, para a ponta de pré-vendas é a mudança de estado, pelo menos eu vejo isso, né? Cara, eu sempre que ligava fazer uma ligação, uma prospecção fria ou até mesmo a recepção que eu fiz um tempo também, na época eu era pré-vendedor, eu mudava meu estado mental, de paz mesmo, de estar tranquilo na hora de executar, porque aí eu ouvi um não, eu não ficava triste, eu não ficava chateado com aquilo. Eu levava aquilo em consideração de que, cara, beleza, é só mais um não entre as outras 120 ligações que eu tenho que fazer no dia. E provavelmente eu vou agendar 5 aqui e tá tudo bem, é isso que eu preciso pro meu dia e eu bater meu resultado. Então, o ponto é, pré-vendas é fundamental e mudança de estado também é fundamental. Eu acho que o que as pessoas não sabem, na maioria das vezes, é que o ser humano, por natureza, tende ao pior cenário possível, né? A gente sempre tenta pensar na pior coisa possível que vai acontecer. Então, sempre que a gente está entrando numa ligação, e eu vejo isso muito em time de pré-vendas, o cara já pensa que vai ser surrado, que vai receber não, que vai receber objeção. E isso deixa o cara nervoso. Ele já entra despreparado para essa reunião. Ele já entra ali sem saber qual que é a melhor forma de atuar. Então, a nossa mente, quando não está preparada, ela vai ter medo, ansiedade e estresse. Como que eu evito isso? Me preparando. E aí tem várias formas que a gente, pelo menos eu utilizava para fazer isso acontecer. Legal, assim, né? Então a gente entendeu, primeiro, que a área de pré-vendas era responsável pelo agendamento. Uma empresa, quando não tem isso, o vendedor tem que fazer tudo e ele acaba gastando muita energia, né? A Yasmin falou um pouquinho sobre que o desafio de recrutar é muito grande. Todo mundo sofre, todo mundo que eu conheço tem vaga de SDR e não tem SDR no mercado. E o Patrick falou um pouquinho de como é essa função e a importância. Léo, como é que marketing encaixa em pré-vendas e qual que é a importância, né, desse alinhamento entre marketing e pré-vendas? E hoje, assim, qual que é a tua dificuldade quando você olha para a tua otimização ou para chegar nos volumes? O que está acontecendo na Growth Machine nesse momento? Que quando você chegou, você tinha um cabelo pretinho e agora está branco. Cara, então, vamos lá. A gente está tendo muitas mudanças, na verdade. Mas falando sobre as 3 áreas, né? Hoje a gente tem uma sequência de áreas. A gente tem marketing, pré-vendas e vendas. Patrick indo para pós-venda, né? E a próxima área é pós-vendas, exato. A gente tem essas áreas em sequência, né? Marketing gera o lead, né? Só que o lead ele não cai direto para vendas. Ele, na verdade, passa por pré-vendas. Pré-vendas faz um outro filtro, entendendo se esse lead tem prioridade, se não tem. E passando pelo filtro de pré-vendas, aí sim cai em vendas. Muitas vezes o vendedor, às vezes, ele tem uma ociosidade de agenda. Isso pode acontecer, tá? Porque depende do volume de demanda sendo gerado. E também pode acontecer o contrário, não ter agenda. Então, existem esses 2 cenários que a gente tem que ficar controlando. Esse é um desafio ali que existe tanto em marketing quanto em pré-vendas. Controlar os slots de agenda, tanto para cima quanto para baixo, né? Às vezes o closer está com a percepção que, cara, não está chegando lead suficiente. Mas, na verdade, existe pré-venda também no meio do processo. Às vezes é o time de agendamento, né? Se você vê ali, dependendo do negócio, leva 3 dias, 2 dias para um agendamento acontecer efetivamente. Então, não quer dizer que o lead foi gerado hoje que amanhã ele está agendado. Então, tem todas essas nuances aí que acontecem entre essas 3 áreas, né?
Em relação ao alinhamento, tá? O que é muito importante? A comunicação constante entre as duas E áreas. aí, só um adendo. O que acontece, né, gente? O Léo, cara, quando você chegou, qual que era a meta de lead? Cara, não lembro, Era o mas quê? era 100, 150? era por aí, uns 100 leads por mês. E hoje, quanto que tá? Que loucura. Hoje a meta tá mais de 1.500 leads. Você percebe que ele fala olhando pra baixo, assim, né? Ele fala assim, cara, então assim, a gente tá falando que... No mês passado foi 1.300 e poucos leads que a gente tinha que gerar. Que, na verdade, se eu comparar, é o que eu tinha que gerar no ano passado, um trimestre inteiro, praticamente. Você tem que gerar em um mês. E gerar em um mês. E aí o que... Fizeram isso A cada comigo. desespero entrega, né? E aí o que acontece, gente? Naturalmente, quando você... É completamente diferente você gerar 100 leads e você gerar 1.500. Porque você vai ter que usar outras alavancas, outro mecanismo. O que você tinha de audiência não atende mais. Você vai ter que fazer um jeito de falar com a audiência fria e tudo mais. Dito isso, né, o caminho natural de um setor de marketing... Hoje, né, a gente tem a ponta de geração de demanda. Eu, né, uso muito, cara, o meu relacionamento, network. Eu, pessoalmente, faço outbound. A gente está expandindo o setor de outbound, trazendo mais 2 pessoas só para focar nisso. Mas a gente tem um volume relevante, principalmente na ponta de imersão, vinda de mídia paga. Quando o Léo escala, no primeiro momento, a qualidade daquilo que ele está trazendo ela é um pouco mais baixa. E aí começa a ter conflito. Porque o time de vendas fica ocioso. A gente está com quantos vendedores? 12. 12 vendedores. Temos um desencaixe entre vendas e pré-vendas. A gente deveria estar com 1 para 1, mais ou menos. Depois você fala um pouco disso. Mas a gente tem um desencaixe. E o Léo, uma cobrança forte de aumentar volume. Só que ele aumenta volume sem ter o tempo necessário de percorrer a curva de aprendizado, de testar, de saber a audiência que funciona e que não funciona. Começa a cair leads de baixa qualidade. Pré-venda começa a ficar puto. Só que pré-venda quer bater meta. E aí joga pra Aí agenda o lead de menor qualidade para venda. Aí venda recebe lead de melhor qualidade, fica puto com pré-venda. E aí venda fica puto com pré-venda, que por sua vez fica puto com marketing. E aí, se a gente não se alinha e não se dá o feedback, começa cada um olhar um ao outro como inimigo, diminui, né, a troca de informação, que pode melhorar a área, e aí o trabalho fica cada vez pior. Né, Léo? Exatamente. Hoje você é bem odiado, né, cara? Pô, Mas eu acho que tá melhor. Eu acho que era pior, sabia? Agora a gente tá conseguindo se comunicar melhor. As reuniões de marketing semanal, de alinhamento entre marketing, vendas e pré-vendas são fundamentais para isso. Eu vejo Cara, que- explica um pouco dessa reunião e qual que é a dinâmica. Cara, assim, toda semana a gente tem um encontro, terça-feira normalmente às 9h30, de 30 minutinhos para alinhar toda a área de marketing, vendas e pré-vendas. Quais foram os números que foram batidos em vendas nesse de mês, como que tá a agenda dos vendedores nesse mês, como que tá o volume de oportunidades sendo qualificadas e geradas por pré-vendas para vendas e o que marketing tem feito de trabalho em relação ao volume de leads que estão sendo enviados para pré-vendas ser tratado ali, né? Começar a tratar o lead como um todo. E esse elemento ele ocorre justamente com um único princípio de melhorar o relacionamento entre as 3 áreas e trazer clareza de como que vai ser início, meio e final do mês. E por que você acha que tá melhor? Como é que era antes e como é que tá agora? Antes era caótico, né? Mas eu acho que eu dei uma melhorada também. Eu não consegui. O Léo olhava pra você e eu ficava estressada. Eu ficava estressada. Já olhava pra ele e falava, meu Deus, esse homem vai me estressar hoje. Agora eu acho que eu entendo melhor. Não, gente, olha só, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A Yasmin, ela tem um espírito... Sabe aquele cachorro pequenininho, feroz, que quer matar todo mundo? É Pincher, Yasmin. Ela tem um espírito de pinche. Ela tem um ódio dentro dela muito grande. Não tem mulher, ela fala que é porque não aplica ninguém. Não, é porque a mulher não consegue sobreviver debaixo dela. Então, Ai, que mentira, você que está Thiago. vindo para o processo seletivo, conquiste o coração da Yasmin. Ela gosta de chocolate, doce. Dá tudo para ela, entendeu? Porque aí você se mantém. Mas a Yasmin ela tem um ódio natural, né? Então, não é difícil irritar a Yasmin. Vai, continua. Não, mas eu acho que eu comecei a entender melhor o sufoco que o Léo passava também. Então, antes eu olhava muito só pro meu sufoco. E tipo, nossa, esses livros estão muito ruins. A gente tem um canal aí da reunião de alinhamento, a gente criou um canal para poder bater a operação do dia a dia de pré-vendas e marketing. Então agora eu consigo ter um carinho maior de entender o quão sofrido tá ele gerar os 1.500 leads numa qualidade boa. Então a gente tendo esse contato melhor, a gente tá conseguindo entender, tipo, essa campanha também não tá ajudando tanto, eu tô botando também o time para falar mais com ele, então essa comunicação tá melhorando muito. Então, eu começar a olhar de um ponto de vista de marketing, ainda me deixa estressada, mas melhorou. Então, melhorou a comunicação e isso já está melhorando na ponta de pré-vendas. Porque o time também vê mais o Léo. Porque antes o meu time ficava puto com o Léo também, porque também não conseguia ver o trabalho do Léo. Então, agora eu sempre trago números de marketing para eles, para mostrar, gente, ele tem que gerar isso aqui tudo, tá? Para tentar criar essa relação, tipo, agradável em toda a área. Mas é difícil, gente, mas tá melhorando aqui.
Mas volta então no que você está falando nessa importância do alinhamento, né? Então, assim, essa reunião de alinhamento fui eu que puxei ela, né? Eu falei, galera, tava, tipo assim, antes, a Yasmin ainda não era nem líder, Bomba. né? Tava assim, meu irmão, ódio total, nego, um com raiva do outro. Falei, cara, vamos quebrar esse muro, não pode ter um muro entre marketing e vendas, todo mundo tá trabalhando por a mesma coisa, pro resultado da empresa. Aí eu botei, né? Diminuía o kickstart de terça-feira, botando 50% do tempo para vendas, 50% para marketing e vendas. Trouxe o Léo e o time de marketing para todo mundo participar desse alinhamento, para ter essa visão do que está acontecendo. E aí o Léo começou a executar outras ações, entre elas a construção desse canal e a construção de um processo ali de sair da percepção, né? E aí conta um pouco assim dessa coisa do lead ruim, lead bom do canal e do alinhamento do que tem sido feito. Boa. Então, uma coisa que eu fiz ali foi no nosso CRM, no caso Pipe Drive, foi botar dados estatísticos. Né? Lá a gente consegue olhar alguns gráficos e ver o volume de lead Na ruim. verdade, não são dados estatísticos, são dados qualitativos que permitem chegar numa... Quantitativos. Quantitativos, não, qualitativo também. Tem os dois. Quanti e quali para que você consiga gerar uma estatística. Isso. E aí eu consigo saber exatamente a proporção entre leads ruins e lead bom, né? Mas isso em vendas. Em pré-vendas, eu vejo lá também pela ferramenta, mas também recebo muito feedback dos pré-vendedores, né? Hoje mais da Yasmin, mas agora a gente está começando a ter um pouco mais de contato também com um time de pré-vendas em si. E eu vi que tem uma diferença. Falando sobre essa parte de qualidade do lead. Cara, é muito difícil você trazer só lead bom, porque a gente está falando de um volume que cada vez fica maior, né? Se olhar historicamente mês a mês, nosso volume só veio crescendo. E agora ele está crescendo mais rápido do que antes. Então o desafio fica cada vez maior em relação a essa ponta de volume, né? A gente tem que gerar mais leads por dia, né? Uma coisa que a gente faz análise, né, constantemente são os canais que estão trazendo esses leads, a comunicação. Esse é um ponto principal assim, que eu vejo que influencia muito, que é o que a gente está anunciando, por exemplo, está comunicando, o que o lead está entendendo. E com os feedbacks dos pré-vendedores, a gente consegue ajustar essa comunicação, tirar um anúncio do ar, colocar outro e entender o que faz mais sentido e o que faz menos sentido. Hoje a gente está com um desafio um pouco diferente. Por exemplo, a gente está escalando a imersão, né? Antes a gente tinha mais uma entrega de serviço e agora a gente tem um evento, né, com a imersão. Quais são os desafios que eu estou tendo ali, que eu estou vendo? Cara, a imersão ela é em São Paulo, né? O nosso serviço ele podia ser prestado online. Então, se a pessoa estivesse na China, ela poderia fazer o serviço do mesmo jeito, não tem problema. Agora, a imersão não. É um evento em São Paulo e se o cara está no Amazonas, para ele sair de Amazonas para São Paulo, talvez não faça sentido para ele. Então, a gente tem um desafio também de localização. Você está limitando o raio geográfico ou não? Exato. Um dos pontos que eu vi é a importância de limitação de raio geográfico para o Você evento. analisou as conversão. regiões que as pessoas vieram, porque tem gente do Brasil inteiro na imersão, né? Exato. Aí é outro ponto. Eu tive que analisar quem comprou, de onde elas eram. Essas pessoas são de onde, né? E ver ali o volume, né? A maioria veio de onde, né? Quais estados, quais locais. Eu vi que tinha alguns com maior representatividade ali. Inclusive gente do Rio, né? É um dos principais. Ou seja, a pessoa está aqui no Rio e a gente está no Rio, mas ela vai para São Paulo, para o evento. Então, assim, é um desafio um pouco diferente e, ao mesmo tempo, a gente está escalando. Então, fazer tudo, essa ponta de qualidade do lead, escala de quantidade, é desafiador. E precisa desse feedback rápido de pré-vendas para fazer os ajustes. Por exemplo, ontem eu conversei com alguns SDRs e eles me falaram algumas coisas bem específicas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela marca, sei lá, segmento de saúde, mas aí ela faz uma coisa bem específica dentro de saúde e ela não tem tanta prioridade. É um segmento que não tem tanta prioridade ali. Ou seja, é um ponto de atenção, da gente começar a olhar mais se faz sentido ou não manter esse segmento passando para o evento. Na minha opinião, assim, deixa eu só... eu quero pontuar duas coisas e jogar para vocês. Mas primeiro, né, qual que é o desafio da escala? Quando a gente faz um mapeamento de um mercado, né, essa estatística vai variar de um mercado para o outro, mas tem pessoas que estão muito conscientes do problema que elas têm e que estão prontas para comprar, e tem pessoas que estão muito inconscientes. Ou seja, o dono de uma clínica, o que ele chega e fala? Eu queria mais paciente, né? Só que ele não tem consciência que o paciente é o cara que descobriu que, primeiro, tem uma doença, que tem um problema, que precisa de ajuda e, finalmente, descobriu que existe a clínica. Ele está só anunciando a clínica. Então,
Vamos supor o Patrick. Cara, o Patrick nem sabe que ele tem, sei lá, um problema muscular, né? E eu tenho uma clínica aqui de fisioterapia. Se eu anunciar a clínica de fisioterapia pro Patrick, cara, velho, meu braço tá doendo, mas eu não preciso de uma clínica de fisioterapia. Primeiro eu tenho que vender pro Patrick que ele pode estar passando por uma dificuldade muscular para depois vender a fisioterapia. E esse é o nosso grande desafio que acontece na Growth. Quando eu simplesmente escalo um anúncio falando, cara, venha montar a sua máquina de vendas, e o cara fala, mano, eu não preciso de máquina de vendas, eu queria mais indicação. Porque o que está faltando na minha empresa não é máquina de vendas, sim mais indicação. Primeiro eu tenho que mostrar que a indicação é um problema para depois mostrar que ele precisa de máquina de vendas, e esse é o grande desafio. Quando a gente grava um podcast como esse, né, o objetivo dele é aumentar o nível de educação das pessoas, entendendo, cara, não é que o meu vendedor não está trabalhando direito, é que o meu vendedor não está tendo oportunidade suficiente para poder trabalhar direito. E a maneira de eu fazer o meu vendedor ter mais oportunidade é eu segmentar as atividades. Eu tenho um time que é mais júnior, né, que está responsável apenas em fazer a triagem e qualificação das oportunidades, e tem um time mais sênior que é responsável em vender. A partir do momento que eu faço isso, automaticamente eu dobro a produtividade do vendedor. Por quê? Porque se o vendedor prospectar e vender, vamos supor que ele faz 50% do tempo prospecção, 50% do tempo venda, e a gente sabe que prospecção é mais difícil do que venda, porque você gasta muito mais tempo para falar com uma pessoa do que para convencer ela. O que vai acontecer é que teu vendedor vai produzir provavelmente 30% do que ele poderia. E ele vai ter picos e vales, né? Ou seja, ele prospecta, encheu o pipeline. Agora ele vai ter que atender essa galera. Como ele tem que atender e as pessoas levam um tempo para decidir a compra, ele para de prospectar. Aí ele fica atendendo, vai vender, só que conforme ele vai vendendo, ele vai abaixando o pipeline dele de novo. O que vai acontecer? Mais 30 dias para ele refazer o pipeline e voltar a vender. Esse processo de enchimento e esvaziamento de funil faz com que a empresa tenha um mês de faturamento, um mês zerado. Um mês de faturamento, um mês zerado. E esse batimento cardíaco dentro da receita faz com que uma empresa quebre, né? Porque a empresa quebra pelo caixa. Aí, beleza. Agora, só para a gente entender o fluxo. Como é que acontece, Patrick, explica, como é que um lead chega na operação de imersão, que é onde você está, né? E antes de ir para o time de pré-venda da Yasmin. Qual que é o primeiro passo que um lead faz e como é que ele chega para o time de pré-venda da Yasmin? Boa. Cara, normalmente ele foi impactado por algum sistema nosso, algum anúncio nosso. Então, cara, viu uma propaganda sua específica, um anúncio no Instagram. E a partir disso ele levanta a mão para conversar com a gente, entender Como que ele levanta a mão? E aí, obviamente, ele vai preencher um formulário. Nesse formulário ele vai colocar algumas informações que são qualificatórias, né? Que então tem um processo de qualificação já rolando ali de primeira, mas que não por si só sustenta o resto da qualificação. Ele precisa, por exemplo, né, passar ainda por pré-vendas para que pré-vendas utilize o SPIN, que é o framework importante para qualificar esse cara e gerar um melhor esse nível de consciência, aumentando a sua dor, entendendo o entendimento da dor que ele tem, a necessidade implícita dele de fazer isso para uma necessidade explícita e depois passando para o vendedor para seguir o outro framework ali. O que é esse formulário? Para que você usa esse formulário? E por que é importante ter essas perguntas? Beleza. Então, a gente tem um perfil específico que a gente atende, né? E eles têm cargos específicos. Inclusive, é uma coisa que a gente vive remapeando e vendo se faz sentido ou se não faz, né? O principal objetivo desse formulário é pegar, os dados de contato, telefone, e-mail, para a gente ligar, falar com essa pessoa. E o segundo objetivo é qualificar, ou seja, a gente, de acordo com as respostas que a pessoa deu, a gente sabe se faz sentido para a imersão ou se não faz sentido para a imersão essa pessoa. E aí ela recebe um feedback dependendo do que ela respondeu. Com as respostas que ela deu, ela ativa as nossas automações. As nossas automações de marketing direcionam esse lead para pré-vendas ou não, dependendo do que ela respondeu. Isso é tudo normalmente quando não direciona. Quais são os principais motivos que excluem do funil? Hoje a nossa imersão ela é orientada para decisor, né? Então, se um vendedor aplicar, ele não vai passar no filtro de qualificação. Por exemplo, faturamento. Se uma empresa de pequeno porte aplicar, ela não vai passar também no filtro, porque a imersão ela tem um valor significativo ali de investimento para algumas empresas, principalmente as que estão começando. Então não faz tanto sentido esse lead passar e avançar para pré-venda, estar ligando, entrando em contato. Hoje, se a gente deixasse passar todos os leads para pré-vendas, provavelmente não conseguiriam dar conta com o time que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem mais de 4.000 aplicações mensais. Então, seriam mais de 4.000 pessoas para falar todo mês, né? E o lance é a priorização, né? Você poderia estar priorizando um tipo de perfil que não é o nosso cliente, né? Exato. E tem a questão de prioridade, enfim, geraria uma perda de tempo maior ali. Beleza. Converteu, passou pela automação.
caiu no time para o time ligar. Qual que é a estratégia de abordagem que o time usa? A galera liga, a galera manda WhatsApp, manda e-mail e o que você aprendeu ali que foi otimizado para ter mais eficiência? Qual a melhor estratégia uma empresa que está ouvindo a gente que quer melhorar essa abordagem com o cliente? Primeira coisa é testar, né? Assim, acho que o comercial e marketing é muito teste. Então, hoje a gente conseguiu encontrar um meio termo. A gente viu que, ligação faz muito sentido, é o que mais consegue converter, mas que a gente consegue muito contato pelo WhatsApp também. Então, hoje a gente está nesse equilíbrio muito de ligação e WhatsApp, ligação e WhatsApp. Até porque tem gente que não atende de primeira, aí tu manda uma mensagem, tipo, é da Growth, você interagiu com a gente. Aí a pessoa, já te reconhece, a chance de você conseguir falar com ela aumenta muito. Então, hoje a gente foca muito em ligação e em WhatsApp. Então, depois que o lead converte e cai pra gente, o nosso objetivo na ligação são duas coisas. Primeiro, a gente realmente bater essa qualificação de tudo que ele preencheu. A gente vai validar o cargo, a gente vai validar faturamento, a gente vai validar tipo de negócio. Porque tem gente que preenche errado, não tem jeito, e tem gente que realmente mente para poder passar, acontece bastante, com a frequência. Então, a gente validar essas informações, tá tudo ok? Cara, a gente entender prioridade e entender se a gente consegue ajudar. Esse segundo ponto de a gente entender se a prioridade se consegue ajudar é uma coisa que tem que ser muito bem mapeada com o seu time, principalmente quando a gente tem esse problema com marketing, de quando está com pouco lead e o vendedor quer passar um lead que não esteja tão alinhado porque ele também tem meta, que aí começa aquela briga toda que a gente estava falando. Então, a gente tem que ter muito claro com o time, ser muito sincero, de meta de marketing, meta de pré-vendas e vendas. E mostrar para ele que não faz sentido a gente não passar um lead alinhado, porque a gente não está ajudando. Se o sentido é ajudar o cliente, então tem que ser, deixar tudo bem claro para o seu time de pré-vendas. Não tem sentido você passar um lead desalinhado por isso. Porque vai chegar no vendedor, ele não vai vender. E aqui na Growth a gente tem uma variável por venda. Então, pré-venda a gente recebe por venda também. Então, deixar muito claro. Então, a gente gasta um tempo maior do que na qualificação e entender se a gente realmente consegue ajudar. Então, hoje o time daqui da Growth, a gente não passa um lead que a gente vê que, não tem prioridade e não quer ajudar. Acontece às vezes? Acontece. Então, o que a gente faz? Eu escuto ligação diariamente para poder passar o feedback para o time e entender o que a gente pode melhorar na ligação para quando chegar em venda estar alinhado e o vendedor também não perder um tempo. Agora, tem uma coisa que a bibliografia fala muito, eu já testei em algumas operações que eu conduzi, que é o tempo de resposta. Né? Então, quanto mais rápido você consegue conectar com o lead, tem um estudo da Inside Sales que ela fala que nos primeiros 5 minutos você aumenta em 400% a taxa de conversão. Como é que você faz para que o time consiga fazer esse contato no menor tempo, já que cai muito mais lead do que a gente consegue abordar? Vocês entram em contato com o último que chegou ou com o primeiro? Como é que é essa organização dos SDRs? Sim. Então, todo dia, 9 horas, caem os leads que levantaram a mão no dia anterior, depois das 6 horas. Então, a gente vai priorizando esses leads. Por exemplo, se caiu todos os leads às 9 horas. E caiu um lead pingado, que levantou a mão no dia, 9h30, ele cai na frente. Então, a gente prioriza sempre se caiu depois. Então, começo do dia, a gente trata todos os leads dos leads do dia seguinte, que caíram pela manhã, mas se cair algum do dia mesmo, parou e tá fazendo liga. E a conexão é melhor com ele? Muito melhor. Sério? Muito melhor. Aí eu acho engraçado que às vezes no final do dia tem gente com pouco agendamento, aí cai um lead, 5h40, 6 horas, aí todo mundo, tu liga a chance de agendar, 100%. É mesmo. Aí o cara até fala, caraca, acabei de levantar a mão, vocês são muito rápidos. Aí, não é assim mesmo. Patrick, você citou o spin e tal. Quais são as técnicas ou a estrutura de perguntas que eu posso usar, independente de eu ser da Growth ou ser de qualquer outra empresa, para qualificar uma oportunidade? Que pergunta eu tenho que fazer? Boa. Cara, o SPIN ele é um acrônimo de 4 letras ali, né? Que é o situação, problema, implicação e necessidade. Normalmente a orientação que a gente tem para ponto de pré-vendas é, às vezes, não pegar muito pesado na implicação, porque normalmente você acaba tirando um pouco do papel do vendedor, que vai ser ali, descer um pouco mais na dor e implicar um pouco mais com esse cara num momento de vendas, né? Mas as perguntas básicas que você sempre vai utilizar durante uma call, né, de agendamento, prospecção que seja inbound ou outbound, primeiro, uma pergunta situacional, para entender qual que é a real situação do cara. Então, por exemplo, no nosso caso, se eu estou falando de, né, uma empresa que vai ajudar e acelerar vendas, eu quero entender qual que é um possível gargalo na empresa desse cara. Eu vou fazer uma pergunta de situação para entender como está a tua geração de demanda, como que está o teu time comercial, como que está a tua operação. Eu estou mapeando exatamente qual é a situação exata dessa empresa. A partir disso, eu faço uma pergunta de problema, né? Uma vez que esse cara vai me dar uma resposta, vamos supor, ele fala que, sei lá, teve um desafio específico em relação a time, um desafio específico em relação à conversão, por exemplo. Cara, eu estou com uma baixa eficiência em vendas, estou com uma baixa eficiência em relação à prospecção. Você vai fazer uma pergunta de problema para tentar
entender aonde exatamente surgiu esse problema e qual que é o problema em específico, né? E aí, cara, é uma pergunta que pode ser muito abrangente, como, por exemplo, hoje, né, Léo, você acredita que de alguma forma o problema está na ponta do time específico ou na geração de demanda ou, por exemplo, ali relacionado a questão de organização? Você acredita que é o processo que tem falhado? Cara, realmente é o processo que está ruim, não está funcionando muito bem hoje. Tem pré-vendedores que implicam e outros que não implicam. Eu gostava de implicar quando era pré-vendedor, ainda que a orientação às vezes fosse não implicar. Mas por que eu fazia isso? Porque eu já tinha um domínio grande da operação no momento que eu estava fazendo. Se você não domina, não é bom você fazer uma parada que você não sabe. Então eu ia lá e implicava. Cara, e o que hoje não ter um processo impacta negativamente na ponta de resultado de vocês? O que a falta de batimento de meta, de eficiência está impactando diretamente? Eu cutuquei a dor desse cara. Ah, é isso, isso, isso. Pô, legal. Faz sentido para você resolver esse problema? Pergunta de necessidade. Faz sentido, quero resolver esse problema. E aí você vai pro filtro e critério de qualificação, que normalmente é faturamento, tamanho da empresa, enfim. Aí você vai dispor de acordo com o teu negócio. Mas a linha sempre vai ser essa. Situação, problema, implicação, necessidade, organizando de forma bem clara para que você eleve o nível de consciência do potencial cliente, faça com que ele agende a reunião. E aí um ponto interessante que eu sempre usava, né, quando eu era pré-vendedor, acho que é interessante falar isso, porque eu já peguei muita operação para treinar, para conversar mesmo com o pré-vendedor, ele acha que ele é o pior papel possível, né? Tipo, cara, eu tô aqui para fazer uma parada que é muito ruim. Então, tipo, uma parada que eu sempre tive na cabeça eu nunca fui pré-vendedor, eu sempre fui vendedor de reunião. Então, meu papel era vender uma reunião. Como que eu fazia isso? Com minha arma e um escudo. Minha arma era sempre ali utilizar o spin e o escudo era fazer uma boa qualificação para que o cara avançasse. Então, a ideia é essa. Eu não me colocava, não porque eu achava ruim, mas é porque eu queria ascender. E pensando em ascender em carreira, eu tinha que pensar, cara, eu não tô aqui para só fazer uma simples qualificação, tô aqui para vender uma reunião bem qualificada para o vendedor. Cara, eu quero puxar esse desafio da carreira, mas antes da gente ir para a carreira, eu queria bater na passagem de bastão, né? Eu queria que, Léo, você explicasse o que é a passagem de bastão e depois você falasse um pouquinho de como é que é o teu processo hoje, né? O que é a passagem de bastão quando a reunião é agendada e o que é fundamental acontecer para que dê certo na ponta de vendas? Boa. A gente tem um processo que o SDR passa a reunião para o closer, né? Hoje a gente tem uma interligação entre os softwares, né? Então cai lá no CRM para o closer. E também tem a questão de alocação de agenda, que o SDR também vê essa alocação de agenda, se tem disponibilidade de agenda, se não tem. E também tem que passar algumas informações específicas daquele cenário dentro do software, né? No caso, como o SDR ele fez a qualificação, ele pegou alguns outros pontos que não veio do formulário de marketing. Então ele complementa as informações. A empresa está num cenário tal, tem dor em tal situação, isso aqui é o ponto que a gente pode trabalhar mais. Então tem várias informações ali que o closer já consegue pegar e ler antes da reunião, né? Ele faz uma primeira reunião onde ele valida que aquele lead é um lead realmente qualificado para avançar nas etapas de venda, onde ele vira um sal, né? Yas, cara, qual que é os desafios que você vê? Onde é que a galera normalmente dá mole na ponta de passagem de bastão? E o que você acompanha muito o teu time para garantir que a oportunidade seja passada para frente da maneira correta? Cara, onde eles dão maior mole hoje é nessa ponta de anotação. E é uma coisa que eu bato muito, porque o vendedor ele sai de uma reunião para outra, igual galinha tonta. Então, o tempo que ele tem de estudar o lead, ele vai ler o que a gente escreveu. Nem sempre ele vai conseguir ouvir ligação, que às vezes tem 10, 15 minutos. Então, isso é muito importante. Então, todas as informações que a gente pega na ligação, cara, descreve. Lead falou isso, lead falou isso, lead falou aquilo. Deixa tudo anotadinho pro vendedor, que, facilita muito a vida deles. Com certeza, com certeza, pô. Então, tem um SDR, tô até falando com a que ele escreve assim, né? O lead falou que precisa... Porque ele escreve tudo em caixa alta, né? E eu não consigo ler em caixa alta tipo normal. Pra mim, eu leio sempre como se alguém tivesse escrevendo. Eu me acostumei já. E o que mais, assim, que você vê de zica? Tipo, você na ponta de vendas, você vê uma diferença grande da nota de um SDR para outro e isso dificulta ou facilita o teu trabalho? Assim, a gente entende, por exemplo, que tempo de rampagem, às vezes, para o vendedor impacta diretamente na forma que ele descreve em detalhes a situação do potencial cliente. Então, sim, às vezes você consegue reparar, mas a gente entende também que, cara, às vezes um cara acabou de entrar aqui, o ritmo é frenético, o cara já tá prospectando pra caramba, e ele vai ter uma anotação, às vezes, reduzida comparado com o SDR que tá aqui há 8 meses, por exemplo. Escrevi um texto, gente, era uma narrativa. A Yasmin, quando agendava, ela escreveu uma narrativa do tipo, cara, exatamente o que ele falou, quem ele conhecia, quais foram as dores específicas. Tem SDR que bota assim, geração de demanda.
Então eu tenho que explorar um pouco mais essa geração de demanda, como eu falei ali, cara. Às vezes por isso que é importante, né, ter essa estrutura do spin bem elaborada, porque a gente consegue, por exemplo, trabalhar dentro dessas situações ali que às vezes vem curtas ou, né, mais bem informadas a real situação. Mas fato é que quando a gente tem mais informação, fica mais fácil pra gente entrar na reunião mais preparado, né? E tem que ter o cuidado do vendedor também de não ficar muito repetitivo, né? De, cara, pegar a dor que o SDR escreveu, por isso que é importante o nível de detalhamento, e não tentar chover no molhado. Cara, eu tenho que trabalhar em cima daquilo ali e fazer com que ele entenda cada vez mais essa dor, elevando o nível de consciência durante a jornada de compra dele. Mas, óbvio que, por isso que é importante a gente ter as informações ali bem preenchidas. Impacta, mas assim, nada que, pra quem é vendedor mais antigo, eu acho que nada que dê algo muito grandioso. Talvez o vendedor mais novo pegando uma informação reduzida, eu acho que vai ser mais difícil. O SDR novo, ele também deve tender a agendar mais leads que não deveria, né? Sim. Escrito, faturamento do carro. E aí, por isso que é importante, inclusive, né? Que, sei lá, o cara bota lá faturamento, sei lá, 30 milhões. Aí você vai entender o negócio do cara, na verdade ele não fatura 30, né? O negócio dele é totalmente diferente e o faturamento é um faturamento bruto e não líquido e, tipo, a margem do cara é bem menor. Ele é um distribuidor. Ele é um distribuidor, né, representante. E fica com 2% do faturamento. 2% do faturamento, então isso é importante. Agora, assim, né? Só pra gente posicionar o desafio, tá? Primeiro, né? A Yasmin acabou de falar, não tem gente no mercado pronta, né? Você vai fazer processo seletivo, né? E aí vem de tudo. Eu quero depois que a gente fale um pouco de como você seleciona, mas eu queria bater muito na dor da área de pré-venda. Então, primeiro, você abre... A gente está com 3 vagas abertas, 4 vagas abertas, sei lá. Eu deveria ter 1 para 1, né? Deveria ter 12 S10 e 12 closers. Não tenho. Tenho 7 S10 e 12 closers. Já é um grande problema, né, Léo? O Léo está segurando meta porque a gente não conseguiu trazer o número de S10. O SDR, quando ele começa... A atividade de SDR é resiliência pura, né? É muito não, é muita porrada, é muito operacional, é muito cansativo. E a pessoa, quando entra em um SDR, ela entra olhando para uma carreira. Então, ela quer crescer. Por exemplo, o Daniel, né, nosso time, acabou de virar Sales Enablement. Então, ele saiu da função de pré-vendas, né, e foi para a função agora de treinar outros SDRs. Então, o que acontece? Você falou, um SDR com 8 meses é completamente diferente do SDR que acabou de entrar. Quando o SDR começa a ficar bom, ele sai. Né? Então, você está sempre com uma área repleta de júnior. Como que é o teu desafio? Como é que é a tua rotina? Como é que você capacita e como é que você monitora e acompanha eles? E o que você faz para tentar subir, né, o nível de conhecimento deles? E como é que é esse dia a dia? Eu acho que quando eu me tornei uma líder, era meio caótico para mim, porque eu ficava, meu Deus do céu, eu vou treinar a pessoa vai sair. Treinar a pessoa vai sair. Aí hoje que eu enxergo, cara, eu vou treinar a pessoa e ela vai, para outra área que ela quer ir. Isso foi uma viradinha de chave. Então, assim, a pessoa entra júnior, a gente não tem muito tempo de rampagem aqui na Growth mais, porque, né, a gente tá com 7 SDR só, então a rampagem tá bem rápida. Então, cara... 2 dias. Primeiro dia, o onboard acabou, gente. Não, mentira. Tá Isso é a Growth, esse é o Me Time, liga. Cara, tá mas a gente tá com um onboard bem curto, tá tipo assim, 1 semana e meia, 2 no máximo. Então é muito treinamento, muito treinamento. Explica o que é onboard. Onboard é o período que a pessoa fica, quando ela entra, de estudo, para ela se desenvolver, para começar a entrar de vez na operação. Peraí, é 1 semana e meia, considerando que o onboard de RH é 4 dias? Não, né? Não, eu não quero isso, A gente considerou. não. 2 semanas, basicamente. O certo era ser mais tempo, mas o que acontece? A gente deu uma enxugada, porque a gente realmente está com esse gap de pessoas na operação. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa, gente, mas tá dando certo. Mas não faça isso em casa. Mas, então, a gente bota muito treinamento. E o que eu tenho feito? Eu tenho botado o time para dar treinamento para eles mesmos. Então, isso tem deixado eles mais maduros e mais independentes. O Hugo, por exemplo, ele deu um treinamento por semana sobre cada segmento. Então, sobre agência, sobre indústria. Então, a gente consegue ver isso refletindo nas ligações. Hoje, o Hugo é a pessoa que mais é consultiva por conta de treinamentos que ele deu. Então, E o Hugo tem quanto tempo? O Hugo fez 1 ano. Caramba. É. Passou rápido demais. Passa muito rápido. Mas é engraçado que para pré-vendas passa rápido, mas parece que é muito tempo. Parece que eu tô na Growth há 10 anos já. 10 anos, fez 2 agora. Então, acho que é você estimular muito a independência do teu time e estar com eles, mostrar, cara, ouvi tua ligação. Eles fazem muito autoanálise, isso é muito importante, porque eles conseguem entender onde eles estão errando. E, cara, um feedback que você dá para você mesmo, às vezes você pega mais que uma pessoa te dando feedback. Eu fazia muito autoanálise minha, e eu percebia isso. Tipo, às vezes a pessoa me dava um feedback, eu falava, ok, passava. Só que você ouvindo e vendo o que você está fazendo na prática, você pegava muito mais. Então, assim, rotina de treinamento é muito importante. Tangibiliza um pouco mais. Quantos treinamentos tem
que você faz assim semanalmente, mensalmente, e quais são as atividades que você faz junto com os S10, desde a tua daily lá diária até os teus one-on-ones? Então, semanalmente a gente tem 2 com todo mundo e um individual, pelo menos, por semana. Esses dois, como é que eles são? A gente faz uma análise de ligação, então a gente pega a ligação aleatória de algum SDR, a gente escuta e cada um dá o feedback, no final eu dou o meu. E a gente tem na sexta-feira um roleplay, que é uma simulação de ligação. Então eu escolho 2 e eles fazem uma simulação e todo mundo dá feedback. E esse treinamento que você citou que o Hugo deu de mercado foi no lugar de um desses dois? Não, esse foi um plano de desenvolvimento individual. Então era um treinamento por semana a mais, que era meia horinha, ele apresentava sobre o segmento e passava para o time alguma tarefa para eles fazerem, para absorverem melhor o conteúdo. E o que eu tenho feito agora é pegar vendedor para dar treinamento também. Eu roubei o Patrick semana passada para dar um roleplay, porque eles conseguem trazer a visão de vendas. Isso é muito legal. Tipo assim, ó, ele faz a reunião, ele percebe, pô, esse DR podia ter feito mais spin nessa ponta aqui, ou batido mais nisso. Então ele consegue trazer essa visão que eu não consigo trazer, porque eu nunca fui de operação de vendas. Então acaba que você une mais o time. Então hoje o time de pré-vendas e vendas é muito mais unido. Então eu sei, cara, eu posso contar com qualquer um. Se eu pedir pra ele me dar um treinamento outra semana, vai me dar, não vai? Lógico. Pronto. E hoje, então, todo mundo é muito junto. Então, ter essa amizade de pré-vendas e vendas é muito importante. Porque lembra quando eu entrei? Não era tanto assim. Então, não tinha essa comunicação tão clara. Que dificultava muito o trabalho. Não, eu lembro de uma reunião, acho que foi alinhamento marketing e vendas. E eu desci o cacete? Não. Ah, Que eu falei, tá, tudo bem. Aí alguém, não vou falar o nome pra evitar processo, né? A pessoa falou, o quê? Aí eu falei, fulano, lembro. Esse aqui. fulano, você consegue abrir sua câmera? Tu lembra disso? Lembro. Aí ele abriu a câmera. Eu falei, isso é um travesseiro atrás de você? Deitado. Você tá deitado? Aí ele, tô. Mentir, né, gente? Nem pra ter a audácia de mentir. Pois é, né? Pô, me engana, irmão. Faz isso não, por favor. Não dá pra abrir a câmera agora não, eu tô ocupado. Tô no banheiro. No banheiro. Tá ligando. Quebrou. Deu mole. Mas, cara, faltou uma, que é a daily. Cara, como é que é a daily? Como é que você conduz a daily, né? Que horas você faz? Por que você mudou o horário? E o que você faz com o time ali quando você começa o dia? Beleza, a gente tem uma daily, né, que a gente chama de kickstart, na verdade, a gente não gosta de daily. Aí a gente faz todo dia 9 horas, é de 15 a 30 minutinhos que eu bato com cada SDR. Quantas reuniões ele tem no dia, se ele já fez o follow-up, se ele já fez a confirmação da reunião, se tem alguma chance de no-show, que é a pessoa não entrar na reunião, não aparecer, e quanto ele pretende trazer de agendamento no dia. Então ali ele já bota uma meta para ele mesmo, para ele correr atrás. Aí eu faço com cada SDR e no final do dia, e no final da daily eu passo quanto a gente está de gap de agendamento e quanto a gente está de gap de saldo, tanto em serviço, tecnologia e imersão. Que mostrar para eles todo dia quanto a gente tem, se a gente está em dia na meta ou se a gente não está, dá uma visão para eles de operação e dá uma visão de que, tipo, eles estão juntos, eles não estão só sabendo deles. E é muito importante. E no dia que o pessoal fica de home office, porque, ó, pré-vendas tem um dia de home office, gente, estou contando aqui ao vivo. O Thiago está me encarando. Não. Ele me encarou com uma cara de que vai mudar isso. Quando for lançado esse episódio, talvez não tenha mais. Não, gente, mas é importante para pré-vendas. Não é não, Assim, mas beleza. Mas enfim, a gente começa a trabalhar 9 horas. No dia que a gente está de home office, a daily começa às 8h30. Pra estar todo mundo, tipo, 9 horas já full operação. Mas você chegou a mexer nesse horário da daily, né? Você chegou a tirar de 9 horas e voltou porque... Era 9 e depois a gente passou pra 11h15, pré-almoço. Porque eu mapeava quanto a gente ia agendar, não sei o quê, mas eu sentia que o time não tava começando o dia tão motivado. Então, 9 horas, tava todo mundo ligando direitinho, mas eu não sentia eles, nossa, preciso fazer 7 agendamentos hoje. Aí eu botei pra 9 horas, que eu já fico, e aí? Em modo pincher de manhã, logo às 9 horas da manhã. Aí 9 horas já todo mundo meio em modo pincher. Meu time tá ficando pincher também. Aí 9 horas já todo mundo no modo pincher, aí consegue agendar mais. Boa. No show, cara, explica quanto você gosta e qual que é o impacto na operação de venda. Claro. O que é, né? Pode dizer o contrário. Cara, no show é basicamente, né, não comparecimento de uma reunião. Então é quando o nosso... Tem acontecido muito, Patrick? Nada, pouca coisa. Não, assim, Agora é a hora, hein? nesse início de mês aconteceu um pouco comigo e com alguns colegas de vendas aqui, mas, cara, nada que seja muito gritante. A gente sabe que é muito nível de prioridade, às vezes, do tipo de lista sendo trabalhada, né? Cara, no show, basicamente, é o não comparecimento de um potencial cliente numa reunião. Então, é um cara que, né, ele marcou ali uma reunião para amanhã às 10h30, no dia seguinte a gente tá ali, né, 10h30, 10h35, 10h40, 10h45 e nada, o cara não aparece. A gente coloca um limite de 15 minutos pro no show normalmente, dependendo da BU, por exemplo, a imersão, a gente trabalha um
tempo de no-show de até 10 minutos, porque uma reunião é um pouco mais reduzida, o tempo é um pouco mais reduzido. Cara, o grande desafio do no-show e como a gente evita ele é com um processo de comprometimento. Eu sei que normalmente, né, o no-show ele pode ser um viés exclusivo do lead não ter prioridade alguma e o cara realmente tá ali de curioso, né? Ou um viés, por exemplo, de falta de spin selling na reunião de pré-vendas. Como que eu sei disso? Eu ouço ligação, cara. Às vezes um cara, né, que foi agendado pela segunda vez, já me deu no show a primeira, e na segunda vez ele gostaria de fazer a reunião de novo. Eu ouço a ligação, vejo o nível de consultividade que o pré-vendedor teve ali nessa ligação e vejo que às vezes a elevação desse nível de consciência da dor dele não foi tão alta, o que vai fazer com que o cara não tenha urgência de ir para essa reunião. Então, eu sempre focava em, cara, como que eu posso fazer esse cara sentir mais prioridade a partir da dor que ele tem. Ele tem que entender que se ele não for para essa reunião, quem tá perdendo é ele. Afinal, ele que levantou a mão pra falar comigo, ou se eu fiz uma prospecção ativa, né, porque eu entendi que ele tinha um desafio ali específico. Então, esse é um ponto importante do show, e o outro ponto importante do show é que tem um limite, né? A gente não pode ficar reagendando o mesmo cara várias vezes. Quantas vezes pode reagendar? O máximo que a gente pode reagendar esse cara, agora tá 3 ou 2? 2, né? Antes era 3 e a gente caiu pra 2, então a gente tá mais criterioso com isso. Cara, se o cara deu no show 2 vezes é porque esse cara não tem prioridade alguma pra estar ali e não vai entrar no processo. Tá demitido. Tá demitido. Yas, cara, qual que é a métrica que você persegue hoje no show, qual que é a tua meta? E quais são as atividades que o time de pré-vendas tem além do agendamento? Porque o agendamento não é o fim da história, né? Não é. É a metade ainda. Verdade. Cara, de no-show a gente tá tentando atingir 18%. Mas assim, no-show é uma coisa muito difícil, porque... Ou seja, de todas as reuniões agendadas, apenas 18% pode não acontecer, né? Beleza. E o que você faz para chegar nesse número? Então, Já foi bem pior, né? Já foi bem pior. Era... Já foi 40. 40? Já chegou a bater 40? Bateu 85, acho que bateu 35, mas há muito tempo isso. É, porque assim, gente, o bench de mercado tem que ser abaixo de 30%, tá? Muita operação tem 30% e consegue rodar bem. Mas como a gente, né, tem uma meta bem agressiva de crescimento e tudo mais e de eficiência, a gente trabalha com 18%, né? Mas vai. Então, o que a gente tem feito bastante é reformular o processo de follow-up. O que é o processo de follow-up? São as mensagens que a gente manda pós-agendamento para confirmar se o cara vai participar da reunião. Então, hoje a gente tem um processo muito bonitinho, que está dando certo, está diminuindo. Vou me retratar. Os últimos no-shows foram porque, veio de um feriado, né? O pessoal tá tudo viajando, Isso. entendeu? Isso impacta muito, né? Impacta Quando você tem uma muito. semana com feriado, esquece, né? E sexta-feira a gente toma muito no-show de B2C, eu já percebi isso. O pessoal já tá quê? tudo de B2C. B2C. O pessoal já tá tudo no sextou, gente. Eu tô querendo parar de marcar B2C na sexta-feira. Então, a gente tem um processo de... Cara. Todo mundo quer beber. É impressionante, sexta-feira todo mundo foge. o que mais tem no show é segunda e sexta. Porque tem final de semana ali, né? E quais são as atividades que o SDR tem pós? Porque assim, né, no próprio MeTime, quando você ganha, na teoria, meio que acaba, né, a cadência, não tem mais atividade. Finaliza. Aí eles fazem... Onde é que eles controlam processo, isso e como é que eles fazem isso pro processo? E quais são as atividades que eles executam para tentar minimizar o no-show? Sim, a gente tem o follow-up. Se a reunião foi agendada hoje para amanhã, a gente tem um follow-up no final do dia falando, tá tudo certo para reunião amanhã. E todo dia, às 9 horas, eles mandam mensagem para todo mundo que tem reunião. Seja reunião 9, 10, 11, até de tarde. Pra todo mundo. Todo dia, 9 horas para todo mundo. E a gente manda também 10 minutinhos antes da reunião começar o link da reunião e falando que é tudo certo. Passou 5 minutos, a pessoa não entrou, eles ligam também. E a gente deixa tudo registrado no Pipe. Tudo. Mandei mensagem, liguei, respondeu isso, tudo no Pipe. E então, o que acontece? Quando a gente vê que o no-show tá muito alto, a gente tenta mudar um pouco as mensagens. A gente tenta incluir, tipo assim, alguma coisa do blog da Growth, ou a gente tenta botar um pouco sobre a dor, nossa reunião amanhã, a gente vai falar sobre essa dor tal, a gente bota o que a gente pegou na ligação para a pessoa lembrar de como foi a ligação. Isso acontece principalmente quando a gente marca a reunião para 1, 2 dias depois, que aí, assim, a pessoa já começa a esquecer, né? Faz 1 milhão de coisas. Então, toda vez, quanto mais tempo tem de intervalo entre a ligação, o agendamento e a reunião, a gente faz mais follow-up personalizado. Mas a gente tenta evitar ao máximo, do máximo, marcar com mais de 3 dias, que a chance de no-show aumenta muito. Sério? Muito. Caramba, não, assim, né, eu sei que, tipo assim, feriado, principalmente feriado emendado, é sempre um desafio porque ninguém lembra. Segunda coisa, a questão ali dessa distância, né? A boa prática fala de 7, mas né, se você conseguir trabalhar com 3 é melhor porque você tá sempre A gente lotando. só marca na mais de 3 se a pessoa fala assim, tô viajando, só consigo realmente esse dia, não vou faltar, pode ficar tranquilo. Se é mais de 3 dias, a gente tem alinhado, tipo assim, tá bom, então olha só, hoje é segunda, ali na quarta eu te ligo de novo e a gente marca essa reunião então.
Que aí a chance de você ligar e a pessoa lembrar e, pô, realmente era uma prioridade de atender e marcar, a chance de ir no show é quase zero. Legal, legal. Léo, cara, o que você acha que eu preciso ter no meu processo de recrutamento de SDRs, né? E até mesmo assim, cara, o que você tem aprendido com os desafios de trazer profissionais com um perfil muito específico, além de brigar com RH? Você também briga com RH, não? O RH briga comigo, porque eu não aprovo ninguém. Realmente é desafiador, né? Porque o RH ele tem um trabalho ali de, cara, parte dele é trazer o candidato no tempo certo de contratação, eles têm prazo para entregar. E a gente tem um trabalho de, cara, aprovar pessoas realmente qualificadas, né? Porque depois que a pessoa entra na empresa, ela tem que entregar aquilo que é proposto, né? E se não entregar, a gente acaba abraçando aquela atividade e vai fazendo, então isso prejudica bastante. Outras frentes, né? Que acaba alocando bastante tempo. Em relação ao SDR, cara, eu vejo que essa pegada de olhar para a meta, de ter um objetivo do dia, de ser realmente executor é essencial, porque, cara, é ligação, é e-mail, é o WhatsApp, são várias coisas que precisam ser feitas todos os dias, né, e com uma certa constância. Então, se a pessoa não tem essa capacidade de repetir essas ações, de realmente estar ali com essa força de vontade, cara, ela vai entrar e vai sair, e muito rápido. Então, por isso que eu até entendo o desafio aí da Yasmin para fazer essa contratação, porque hoje realmente não é tão fácil achar pessoas assim no mercado, né? Ainda mais se é uma vaga mais júnior, né? Com quantos candidatos você fala para aprovar um SDR hoje? Eu quero que o RH continue gostando de mim. Não. Eles não escutam o Growthcast, ela. Bastante, cara. Bastante. E eu tava batendo muito... Mas dá uma ordem aí, tipo 10, 15. Acho que 15, 1. Cara, 15 para 1. Ou seja, vestibular de medicina quase, né? Mas beleza. Falaram que é teste da NASA pra entrar na Growth agora. Mas... Como é que é o teu processo seletivo? Quais são as etapas que tem e o que você observa para contratar um SDR? Cara, eu tava olhando muita ponta técnica pro júnior. Aí o RH tava... Yasmin... É júnior. É júnior. Então eu comecei a olhar O que muito... você chama de ponta técnica? Tipo, você entende vendas? Spin, já trabalhou com alguma ferramenta? Como que é? Eu faço... Tem alguma noção? Eu faço uma simulação de ligação pra ver como que a pessoa se sai. Mas... Cara, então, se você tá no processo seletivo da Grow, assista esse podcast antes de aplicar. Mas eu comecei agora a olhar muito mais pra mentalidade, porque realmente pra júnior era o mais importante, porque tudo é treinável, essa é a verdade. Eu entrei em pré-venda sem saber nada de pré-vendas, eu nunca tinha ouvido falar sobre spin selling. Você não sabia que era nem que era venda. Não, mas o RH falou assim, ó, spin, falaram aqui, aí eu pensei, meu Deus, que negócio é esse? Cara, Fez faculdade de quê mesmo? Biologia. E você, Patrick? Biologia E também. você, Léo? Engenharia. Ninguém nada que fez. Então, cara, falou spin, cara, eu estudei um dia inteiro antes da entrevista. Aí fiz a primeira entrevista com o team leader. Quem foi que te entrevistou? Foi o Vitor? o Vitor. Pô, o Vitor gostou de mim, não sei o quê. Fui pra segunda etapa, que era com quem? Marcelão. Fiz a primeira entrevista, ele, pô, gostei muito de você, vamos marcar mais uma entrevista pra amanhã. Eu quero que você assista esse curso aqui. Pá, aí me mandou o Demanda Infinita pra fazer a entrevista no dia seguinte. Você conseguiu assistir em um dia? Eu não dormi. Caraca! Eu não dormi, eu assisti o curso inteiro. E fui fazer a segunda entrevista. Ele não me fez uma pergunta do curso. Ele não era só pra... Tu não aguentava mais ver minha cara, né? Ele não aguentava Thiago. Gente, assim, meu Deus, Thiago de novo. Então era só pra ele ver, tipo, se você realmente ia se dedicar e ia estudar. Aí eu lembrei disso. Então hoje eu pego muito mais mentalidade. É muito assim, pessoa... E tem o Demanda Infinita pra galera no... Não tô fazendo isso, cara. Porra, faça! Thiago, não. Aí eu não contrato mais ninguém, né? Você judiaria que a pessoa botar ela pra assistir um negócio em um dia. Não, não precisa ser em um dia, né? Dá 2. Ele me deu meio dia, na verdade, né? Que eu fiz a entrevista no final do dia, no outro era de manhã já. Aí, gente, eu não faço isso. Então, assim, a entrevista é mais fácil. Tá, e aí, como é que você conduz? Quais são as perguntas que você faz e como é que você pega a mentalidade da pessoa? Eu pergunto muito sobre rotinas de estudo e hábitos de leitura. E pergunto uma pergunta que sempre é certeira. Pergunta a pessoa qual foi o maior desafio que ela já passou. Cara, ali você vê realmente que a pessoa é determinada a fazer as coisas, entendeu? Todo mundo que eu contrato teve sempre um desafio perrengueiro. Tipo, cara, perdi minha mãe. Alguém teve câncer. Ou, cara, sempre quis poder dar uma vida boa pra minha família.
As pessoas que realmente têm um desafio de vida, normalmente são as pessoas que mais conseguem ter uma mentalidade certa. Não tô falando de todo mundo, não tô generalizando, mas assim, em pré-vendas eu acho que é muito importante uma pessoa já ter passado por certas coisas para ter uma mentalidade um pouco melhor. Porque, como o Léo falou, é um trabalho que, assim, é muito repetitivo, muito repetitivo. E se a pessoa não tem uma mentalidade tipo, caraca, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo, desiste. Tanto que, para mim, pré-vendas hoje em uma empresa é uma coisa muito difícil de você contratar e muito difícil de você manter. Porque a pessoa se cansa muito rápido. E o Patrick falou uma coisa que é muito importante. Tem muita gente que se vê, tipo, com pré-vendas sendo nada. Tipo, caraca, tem o pessoal do marketing lá e do comercial, quem importa é vendedor. Se você não deixar claro pro seu time que pré-vendas é uma área extremamente importante, cara, todo mundo desmotiva. É um trabalho extremamente repetitivo, cansativo, que se você não mostrar pra ele que, cara, você não é um peão nisso, a pessoa vai sair da empresa. Então você tem que ter um plano carreira, tem que falar pra pessoa que ela é importante, tem que dar feedback construtivo, né? Nossa, seu trabalho tá muito bom. Tipo, mostrar como que ele pode melhorar e tem que ter uma boa relação com o vendedor. Senão não adianta. Ele vai falar, caraca, vendedor ali, ó, pô, fazendo só reunião. Ganhando dinheiro pra caramba. Então, cara, tem que ter essa relação entre eles pra eles verem que, tipo assim, é possível. Eu tô com 2 querendo ir pra venda agora. Tem que estar, tipo assim, com um pezinho lá já. Pois é, né? Pois é. Agora é o seguinte, qual foi o teu recorde de agendamento dentro de um mês? O que você acha que o mês que você mais agendou? Cara, acho que foi em novembro do ano passado, Você agendou quantos? 92. 92 reuniões. Não foi. Caralho. Tu, Patrick, qual foi o teu recorde? 43, em julho de 2021. Cara, como é que vocês lidavam com o desafio da ligação, de fazer agendamento e tal? E por que vocês iam muito acima? Ninguém chega nesse... Acho que eu já vi, não sei, acho que eu vi o Pedro fazer 70, 76, alguma coisa assim, né? Mas 90, ninguém nunca chegou, né? Ela falou que é meu e acabou, né? É. Se ela vê que ele tá chegando perto, ela desliga a internet e tal. Não, eu quero que alguém faça. Mentira, tô Eu zoando. tiro os leads. Não, gente. Cara, como que vocês preparavam a cabeça de vocês para chegar nesse nível de resultado? O que vocês faziam de diferente da maioria, na opinião de vocês? Cara, pra mim, é o que eu falei, assim, esse ponto que a Yasmin falou é muito verdade, né? Eu acho que o cara tem que estar, a pessoa que vai estar entrando em pré-vendas ali, ela tem que ter uma dor real, entendeu? Tipo, é muito difícil... Tem um objetivo. Eu acho que o objetivo é importante, mas assim, o objetivo é em cima de quê? Porque às vezes você pergunta pro cara, né, qual que é o teu maior desafio? Ah, meu maior desafio é que eu não consegui atravessar a rua sozinho hoje. Tipo assim, uma coisa nada a ver, sabe? Uma coisa que não faz diferença, uma coisa que... Beleza, pode ser um desafio, mas é um desafio... Comer um pão inteiro. Comer um pão inteiro. Eu tenho um desafio, às vezes, de ler um livro inteiro. Pô, esse é um desafio que já a gente me deve ter ouvido. Ah, eu tenho um desafio de ler um livro inteiro, ler mais de um livro por mês. Pô, cara, porra. Você já pega o cara ali na curva, né? Do jeito que ele tá dando a resposta. Mas quando o cara tem um desafio de alguma coisa que foi impactante pra ele, normalmente ele tem uma mentalidade um pouco diferente. E aí você já começa a testar esse cara ali. Ou ele pode começar a desenvolver uma mentalidade diferente. O que foi primordial pra mim é que, assim como o Yasmin falou, eu tive um desafio muito grande na minha vida pessoal, que, cara, eu levava aquilo em consideração pra ter o resultado que eu tinha. O resultado que eu fiz foi uma operação outbound na época, prospecção ativa, em que eu não sabia o que era, assim como a Yasmin, eu não sabia o que era pré-vendas, eu não sabia o que era vendas, eu não sabia o que era spin, eu não sabia o que eu tinha que fazer ou como eu deveria fazer. Eu tive uma entrevista com o Vitor e com o Cadu que ressaltaram muitas vezes, a gente não sabe de nada, mas a gente vai te ensinar tudo. Você tá top esse desafio? Eu falei, top. E muitas vezes eles já reforçaram, não vai ser fácil, vai ser repetitivo, vai ser complicado, mas você vai ter um potencial de crescimento uma vez que você performe bem. Cara, eu entendi qual que era o meu objetivo ali. Aí eu entendi qual que era o meu objetivo. A partir do quê? De uma dor que eu tinha, que eu precisava, de alguma forma, né, cara, sanar ela, ou, tipo, trabalhar em cima dela e criar um propósito. O grande desafio que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas que querem trabalhar como pré-vendas querem dinheiro só. Tipo assim, tô um pouco ferrado de grana, eu vou ali entrar nessa área que eu não faço ideia do que seja, me aventurar um pouquinho e tentar ganhar um dinheiro. Cara, tipo, sabe, não é pra você, assim. Se você tá buscando só isso, desculpa, mas não é o melhor. Vai ser reprovado na Você entrevista. vai ser reprovado na entrevista ou você vai ser pior do que isso. Você vai ser frustrado, porque às vezes esse cara não é reprovado porque ele mente, ele passa. Mas você vai ser um frustrado. A vida vai passar e você vai ficar. Esse que é o grande desafio. Então, na minha cabeça era, toda vez que eu pegava meu telefone pra ligar, eu sabia que eu ia receber provavelmente um cara que era tipo, um desafiador, porque um cara que nunca tinha ouvido falar de mim antes. Então, tipo, eu tava ligando, tentando romper uma barreira, falando com a secretária do cara e tentando pegar um contato e agendar esse cara pra frente. O que eu colocava na minha cabeça era, eu preciso fazer, não só por mim, mas pela equipe toda. Cara, sei lá, tava eu e Stephanie na época, que era minha para ali na operação, e o Jorge, exemplo. Cara, eu preciso fazer por eles também, porque eu sei que talvez eles não conseguirem fazer. Se eu fizer, o Vitor no final do mês vai falar assim, pô, esse cara aqui tá suprindo não só a meta dele, mas a da área.
E aí, nível de execução, se você não tiver, porra, um propósito muito bem alinhado com uma dor que você quer sanar, então você precisa daquilo ali, tipo, você não vai executar, você não vai fazer 130 ligações no dia, entendeu? Você não vai. Você já fez 100 delegações no dia? Para fazer outbound na época, eu fazia 120 ligações no dia. A você? cadência era um pouco diferente, mas eu fazia isso aí. E você, Yas, como é que você fez para chegar nas 93? 92, hein? 92 agendamentos. Porque assim, tipo, você já tava com a meta batida, né? Já, cara, foi cento e caralhada esse mês. O salário foi, ó, lindo. Cara, mas acho que é muito o que o Patrick falou. Eu realmente não sabia de nada. Então, quando eu entrei, era uma parada que eu queria muito. Eu precisava muito. Então, eu estudava muito. E eu corria muito atrás. Então, tipo assim, eu tenho 10 dias pra trabalhar hoje. Cara, pela manhã eu já tinha matado todos os 10. E à tarde eu só puxava, tipo, reciclagem. Ou ligava pra todo mundo de novo. Eu botava uma meta diária. Cara, eu tenho que agendar 5. Eu saía 7, 8 horas. Eu saía do trabalho quando eu conseguia agendar os 5 do dia. Fazia mágica. Então, eu acho que para o resultado de pré-vendas tem que ser uma pessoa que esteja muito disposta a ir além do que é pedido. Senão você não vai conseguir ter um resultado desse. Não consegue. Léo, assim, você fica perto ali, você fica ouvindo a galera de pré-vendas e tal, e você já viu, né? Pessoas como o Patrick e como a Yasmin que performam fora da curva, e pessoas que, cara, simplesmente a gente teve que desligar ou que não fez a diferença. O que você percebe, assim, tipo, de diferença de comportamento? Por que a gente tem membros do time que performam que nem eles, que nem o Pedro, que nem o Daniel, que agora foi para a Enables, que nem o Pedro arrebentando, que nem o próprio Hugo e muitos outros S10 que estão nesse caminho, enquanto tem outros que, tipo, velho, fazem diferença na operação? Cara, eu acho que volta de novo na ponta de mentalidade. A comunicação é totalmente diferente, né? Ontem, por exemplo, eu conversei com alguns SDRs, né? Foi bem interessante o feedback deles. Você vê que eles estão dando um feedback na linha de ser construtivo para o processo, de falar, cara, realmente isso aqui a gente pode trabalhar junto para melhorar, eu entendo que em pré-venda a gente pode ajudar assim, você pode ajudar nessa ponta de marketing. Diferente de um posicionamento que tem um SDR que, cara, não tem essa mentalidade correta, né? Então ele, lead tá ruim. Vai lá, bota lead tá ruim, dá perdido por prioridade, perdido por qualquer outro motivo. E quando você vai ouvir a ligação, cara, pera aí, era só ele ser um pouquinho mais consultivo que ele conseguia fechar esse agendamento, né? Então, ele não quis ter esse esforço, não quis ter esse trabalho. Um outro ponto também que eu percebo muito, e isso dá para perceber pelas métricas, né, que o software dá, é o nível de execução. Se você vê uma disparidade de execução muito grande entre uma pessoa e outra, você já percebe que tem alguma coisa ali, né? Quando você tem um time, fica mais fácil ver isso. Que você vê um time executando numa média e vê uma pessoa muito abaixo. Cara, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Pode ser algo pessoal, né? Ela está com algum problema, alguma circunstância específica. Ou pode ser realmente que essa pessoa não tem a mentalidade correta e, cara, ela está satisfeita com um fixo que ela ganha, né? Não tá nem aí pro variável, por exemplo. E eu já vi situações assim. Até como é que funciona o modelo de remuneração? O SDR ele tem uma remuneração fixa, uma remuneração variável, e a remuneração variável é baseado na reunião agendada e baseado em quê? No SAL, que é depois que acontece a reunião com o vendedor, ele vai ver se tudo que a gente qualificou estava certinho. Então, faturamento, tipo de negócio. Se tiver tudo dentro das qualificações, ele ganha um SAL. Então, não é o agendamento. E ele ganha o quê? Um múltiplo do salário se ele bater a meta de SAL? Como é que funciona? Ele ganha um valor fixo se ele bater... Tem o fixo, a gente tem a variável e a gente tem a variável por venda. Então, cada venda que a gente sai, ele ganha um valor também. Ah, que legal. Então, ele tem um valor fixo mensal, mais um variável pelo SAL, agendado, e mais a variável por venda finalizada ali do curso. E essa variável por venda é uma variável muito interessante que ele vai querer passar lead alinhado. Porque ele vai querer que saia a venda porque ele vai receber também. Um SDR que está batendo as metas, que está numa performance legal, quanto é que ele consegue chegar a tirar? No Júnior, 3 3 e pouquinho. Pois é, tipo assim, cara, né, Mim que era. realidade do Brasil, né? Quanto você ganhava antes de... Não é R$400 por mês que eu fazia estágio na UFRJ. Então, tipo assim, eu entendia que o jogo ali não era pro dinheiro. Eu também, obviamente, porque eu não era ONG, eu não tava fazendo trabalho caridoso, mas era pra, cara, conseguir de alguma forma alavancar. Eu sabia que aquilo ali era a porta de entrada. Se em tão pouco tempo, com conhecimento que eu não fazia ideia, sei lá, um mês eu tava operando, batendo meta atrás de meta, Ganhando 3.500. daqui a 3.500, o que vai ser da minha vida daqui a 6 meses? Cara, na idade de vocês, eu ganhava R$ 473,91. Falava assim, nossa, é muito pouco hoje em dia. Naquela época também era muito pouco, né?
Não dava nem para pagar a passagem, né? Várias vezes eu ia andando, porque eu acabava meu dinheiro e não tinha dinheiro para pegar ônibus. Inclusive, essa é uma dúvida muito comum, né, do mercado como um todo. Pô, qual é a remuneração ideal de um SDR, né? Cara, até trazendo uma pergunta como resposta, depende, porque depende do estado que você tá, da região que você tá. Você vai ter variações salariais de região para região, né? Mais de estado para estado. Por exemplo, São Paulo é um estado que costuma pagar mais, né? Porque o custo de vida é mais alto na maioria das regiões, comparado a outros estados do Brasil. Então, você tem que fazer um estudo aí de mercado. Legal. A gente então viu que a gente alinha o incentivo que o SDR tem financeiro com o resultado que a empresa busca. Então, se o cara simplesmente sair agendando reunião aleatória, ele não vai ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, né? Ele vai ter um problema. Agora, se ele agendar uma reunião boa, que o vendedor aceita, ele vai ganhar um bônus. Se ele, além de agendar uma reunião boa, também fazer com que uma venda aconteça nessa reunião boa, ele ganha mais dinheiro ainda, né? Agora é o seguinte, Yasmin, ao longo da tua liderança na ponta de pré-vendas, você demitiu algumas pessoas, né? Qual que é o momento de eu demitir um SDR e o que te motivou a desligar as pessoas que você desligaram? Inclusive pessoas que você gostava muito, né? Sim. Não foi fácil, né? Não, eu entrei demitindo. Foi assim, primeira semana de líder, vamos demitir. Ai, meu Deus do céu. Então, aqui na Growth a gente preza muito por resultado. Eu nunca precisei demitir alguém por cultura. Graças a Deus isso não aconteceu. Então, por resultado, aqui a gente, se a pessoa não entrega a meta por 2 meses, a gente monta um plano de ação e conversa com a pessoa. Ó, a gente está montando esse plano de ação porque você não está entregando, a gente já vem conversando sobre isso, a gente vem tentando melhorar seu resultado. E se a pessoa não entregar esse plano de ação, aí a gente desliga a pessoa. Então, é tudo muito claro. Não é na ponta de pré-vendas, pelo menos nunca vai ser uma surpresa a pessoa ser demitida. A não ser que ela faça alguma coisa realmente na ponta de cultura. Aí mas o que você entende assim? Porque, pô, você deu 2 meses, você fez um plano, por que mesmo assim a pessoa não rampa se tem outras pessoas, tipo, fazendo o dobro, às vezes o triplo que ela? Eu acho que principalmente porque não é pra ela ser uma pré-vendedora. Porque a gente volta pra mentalidade. Tem gente que realmente, pô, pode querer, mas não vai fluir. Então, ela vai estar na 5ª ligação do dia, ela já vai estar assim, saco, tem que ligar pra outra pessoa. E já começa assim, tomara que não me atenda. Bota o fone e pensa, tomara que não me atenda, a pessoa tá no lugar errado. Então, eu acho que o principal motivo de performance é a mentalidade da pessoa. A pessoa, para estar em pré-vendas, ela tem que querer estar aqui. Porque senão não vai fluir, porque foi tudo que a gente vem falando. É um repetitivo, é um trabalho que, pô, exige muito de você, você tem que estudar para melhorar. Então, se a pessoa não quiser correr atrás, não for o que ela goste de fazer, não flui. Ou você tem que gostar. Complementa, Patrick? Eu acho que para além do gostar, assim, que, sei lá, se a gente pega um pré-vendedor de prospecção ativa ouvindo isso aqui, ele vai falar assim, pô, tá dizendo então que eu tenho que gostar de levar não todo dia. Não é só gostar de levar não, mas é você realmente entender que esse momento que você tá tendo ali é um start. Cara, pra você que não sabia nada, que não fazia ideia do que era pré-vendas ou vendas, tá começando como júnior, por exemplo, saiba que existe algo além desse portão, né? O que é esse algo além do portão? É você trabalhar com vendas, é você trabalhar como uma liderança, como é o caso da Yasmin, é você, às vezes, virar gestor, o que seja, cara. Não tem como você querer surgir em vendas e fazer um excelente trabalho sem antes você ter o básico, sem antes você entender exatamente como que você aplica o spin com maestria. Eu passar por pré-vendas me ajudou muito a ter um bom resultado em vendas, porque eu já dominava a rejeição, que é um dos 3 primeiros primordiais de seres humanos, eu já dominava o spin, que é um framework importante para a gente executar, eu já dominava a segurança, né, e a minha estrutura de voz, de comunicação verbal e não verbal. Então, tudo que eu fazia por detrás das câmeras, num telefone, eu utilizei nas frentes das câmeras, por exemplo, quando eu tinha que fazer uma reunião presencial ou um vídeo. E é querência, cara, não tem outra forma senão querer. O meu primeiro emprego, né, foi como operador de telemarketing na TIM, inclusive onde a tua noiva trabalha hoje, né? Meu salário era de R$ 473,91, né? Então eu estava num call center com mais 600 pessoas. A gente pode falar que o operador de telemarketing é muito parecido com a função de um SDR, né? Porque é volume, é repetitivo, é braçal e tal. E você está num lugar onde você é mais um, né? Você tem um número de matrícula no meio de 600 pessoas. O que eu pensei quando eu entrei, ninguém entra, puta, vou fazer carreira como SDR, vou fazer carreira como operador de telemarketing. Não. Pensei, velho, eu quero ficar o menor tempo possível aqui. Como eu não tinha controle sobre quanto tempo eu ficaria, eu tinha controle do quanto eu podia me empenhar. O que eu fazia? Chegava 2 horas antes, saía 2 horas depois. 2 horas antes eu lia todos os manuais, a gente, né, atendia operadores de telefonia. Então, toda hora tinha um celular novo sendo lançado. Cara, eu li o manual do celular, eu sabia a função, sabia o que tinha. Então, em pouco tempo, né, tipo assim, sei lá, em 2 meses eu já ficava como monitor, eu já não era mais.
porque ninguém sabia mais funções de celular do que eu. Depois das minhas 2 horas, eu bati o ponto e ia entrar de penetra nos treinamentos, porque eu queria ver o que eles estavam ensinando, queria ver como eles estavam ensinando. Eu lembro que alguns instrutores chegavam para mim e falavam assim, Thiago, você já assistiu esse treinamento 10 vezes, cara, o que você está fazendo aqui de novo? Falei, velho, agora eu não estou mais aprendendo treinamento, estou aprendendo como você ensina, né? Como você fala, como é que você pausa, como é que você passa o slide. E eu ficava ali o tempo inteiro, tentando modelar. E eu nem sabia o que eu estava fazendo. E eu não tinha ninguém que falava assim, cara, se esforça que você vai ser promovido. E em 6 meses de operação, eu fui para uma outra área. Meu salário não mudou, continuou o mesmo, mas já era com mais responsabilidade. Eu montei um processo que, por conta desse processo, eu passei a rodar o Brasil para dar treinamento. E ali eu comecei a dar meus primeiros treinamentos, que são a minha principal função hoje em dia na Growth. Então, eu lembro quando eu fazia isso, muita gente falava, baba ovo, babaca, que sei lá o quê, tá trabalhando de graça pros outros, deixa de ser otário, os italianos são ricos, por que você vai ficar fazendo isso, né? Mas eu não fazia isso pelo italiano, eu fazia isso porque eu falei, velho, se eu tenho uma curva de aprendizado, se eu tenho um tempo para aprender, se eu gastar mais tempo estudando, em menos tempo eu vou estar melhor. Então, assim, eu controlo quanto tempo eu fico bom, não controlo quanto tempo eu sou promovido, né? Então, para você que é SDR que está ouvindo isso, velho, entenda, quanto mais você estudar, quanto mais você empenhar, quanto mais você correr atrás, mais promissora vai ser a sua carreira. E a maioria das pessoas vive, né, chega na segunda-feira esperando dar sexta, sabe? Vive a vida esperando dar férias, esperando dar final do ano, e aí quando você vê, a vida passou. Cara, aproveita essa oportunidade. Essa é uma carreira que tem muita demanda, que toda hora você vai ter uma oportunidade, mas, como, né, tudo, a oportunidade não necessariamente significa que vai ser boa para você. Tem gente que vai aproveitar, tem gente que vai deixar passar, né? Então, aconselho de verdade. Você que é gestor de vendas, que ouviu, manda esse vídeo, manda esse podcast pro teu time de pré-vendas. Tenho certeza que vai ter mensagens importantes para a tua equipe que vai ajudar. Galerinha, quem quiser trocar ideia com vocês, qual que é o melhor canal? Como é que acha vocês? LinkedIn. Meu LinkedIn, Patrick Henriques, vai me achar lá facilmente. Boa, Henrique. Boa, Henrique, Henrique. me chamar lá. Rodrigues, eu acho que só isso acha. Senão me procura Acha. do Patrick. É. Henrique. Vocês são conexão, né? E você, Léo? Leonardo.alexandre.si. Agora eu sou Thiago Reis em todos os lugares. Ó, esse, Thiago Rei. Ó, você que ficou até o final tem uma surpresa, né? Bem, O cara ganha se ele tirar um print desse podcast. tira um print, marca o Thiago no Instagram, Thiago Reis. Você vai ganhar um presente TH. lá na sua DM, tá? Pra Faz aí que você vai descobrir o que é. Pra contar.